Harry foi morto e Peter levou sua família para se esconder, tentando mantê-los em segurança. Mas será que eles conseguirão manter a sanidade enquanto estão fugindo? E como estão Ben e Jonah com seu jornal, contando ao povo verdades difíceis? Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa playlist Ultimate Homem-Aranha. Eu sou o escritor e esse é o Conto é o Conto. Hoje continuamos o Ultimate Spider-Man na edição 15 de Jonah Hickman. Espero que gostem. Março. Peter sai do seu trailer e encara as planícies desérticas que se estendem diante dele. O sol começou a nascer, banhando o mundo com um brilho sobrenatural. Peter respira fundo o ar fresco. Nada mal, sussurra. Não, realmente não está, diz Mary Jane. Ela sai do trailer e se junta a ele. Olha para o curativo em seu abdômen enquanto lhe entrega uma camisa. Como está se sentindo? Pergunta. Tocando o ferimento com cuidado, Peter dá de ombros. Meu corpo está bem, mas eu só começa a gaguejar. Finalmente admite que não consegue superar o que aconteceu com seu amigo Harry. Eu só não consigo acreditar que não consegui salvá-lo, diz Peter desviando o olhar, admitindo que se sente derrotada desde que tiveram que fugir da cidade. Mas MJ sorri e balança a cabeça. Ei, nós não estamos fugindo. Estamos de férias, lembra MJ, enquanto faz um gesto para a paisagem ao redor Peter deles. Concorda com a cabeça e se vira de volta para o parque de trailers, sorrindo ao ver MJ saindo, esfregando os olhos e cumprimentando. Eles são rapidamente abordados por um vizinho. Bom dia, vizinhos. Cuidado com estranhos trazendo presentes. É assim que o governo paga vocês, diz David, enquanto entrega para Mary Jane uma jarra de café recém-feito. Ela sorri e aceita o presente. Peter acha que você é do governo, David, diz ela rindo, mas David ri e descarta a ideia como um aceno. Ele se abaixa para falar com May, perguntando quais são os planos do dia. Vamos passear? Ela comemora com alegria, listando alguns lugares. David fica muito sério, enquanto ela levanta os dedos contando, concordando que todos esses lugares são ótimos para ver OVNIs. Acho que vamos finalmente ver um dos arcos, concluiu ela. Mas o sorriso desaparece do rosto de David e ele olha para Peter. Não vão lá, sussurra com firmeza. Peter o encara, confuso, mas David explica que as pessoas desaparecem naquela região. E não é no sentido de perder tempo por causa de abdução, é desaparecimento de verdade. Quero dizer, desaparecem mesmo, diz David, antes de se afastar gritando por cima do ombro que eles deveriam escolher outro lugar. MJ e Peter observam enquanto David se afasta rapidamente. Bom, isso foi sinistro, sussurra Mary Jane. Peter concorda com a cabeça pensativo. Finalmente, MJ olha para ele. Quero dizer, se pessoas desapareceram, elas podem estar em perigo. Talvez alguém devesse dar uma olhada, não é? Diz olhando para o marido. Enquanto isso, Richard usou o traje nano para escalar o topo de uma enorme formação rochosa. Ele olha para o celular, lendo as mensagens de Felicia. Richard tenta bancar o descolado e pergunta se ela quer sair quando eles voltarem. Mas a falta de sinal no meio do nada significa que ele não recebe muita resposta. Ah, qual é? Falha no envio! Reclama Richard encarando o celular. Peter estala enquanto salta para a rocha com suas habilidades de aranha. Richard rodopia com sua nanotecnologia a deslizarem sobre ele. Desculpa, pai, diz ele envergonhado. Peter acena com a cabeça ao filho, questionando. Peter acena com a cabeça e olha para ele por um momento. Finalmente suspira e explica que só quer manter o filho em segurança. Bem, só para lembrar, eu tenho agora o traje de nanotecnologia, diz Richard. Peter acena com a cabeça e dá uma palmadinha no ombro do traje preto e começa a falar diretamente com ele, certificando-se de que ele compreende que é suposto proteger o Richard acima de tudo. Alguma vez deixaria que algo lhe acontecesse? Pergunta o traje. Não, diz Peter rapidamente. Então, eu também não deixaria, responde o traje. Finalmente, Richard apenas suspira. Estão de brincadeira, não é? Indaga-se Richard.
Mais tarde, os dois andam por entre afloramentos rochosos até chegarem a uma base militar abandonada, com uma enorme torre de rádio no centro. Vão ver mais de perto e entram. Ok, assustador, murmura Richard enquanto olha para a base. Peter acena com a cabeça enquanto olha ao redor, mas seu sentido aranha fica subitamente louco. Ele rodopia no momento em que a mão gigante, feita de areia, se levanta do chão e o agarra. Richard observa em choque quando um enorme gigante de areia se ergue do chão e atira Peter contra a torre de rádio. Consolidação de entidade detectada. A carregar. 3, 2, 1. Uma voz grita subitamente de alto-falantes ocultos. Peter salta pelo ar, disparando uma teia e balançando em volta da torre. Preparem-se para tudo, fiquem atentos. Nunca se sabe quando vai ser preciso agir rápido, grita Peter ao seu filho. O homem de areia tenta alcançar a torre, mas de repente uma rajada de energia sai dela, rasgando-o e transformando-o novamente em partículas individuais de areia. Mas que raio foi aquele? Pergunta Richard. Quando Peter aterra ao seu lado, Peter abana a cabeça e olha para a torre. Eu não faço ideia, admite. Volta-se para o seu filho e afasta-se da base. Mas acho que devemos. Não importa, grita Peter, enquanto seu sentido aranha volta a ficar maluco. A mão maciça ergue-se novamente e levanta-o no ar, mas desta vez a mão gigante gira-o e atira-o contra a torre. Próxima lição: não levar uma pancada na cabeça. Peter resmunga para o seu filho. Mas a torre faz contagem regressiva e explode o Homem de Areia novamente. Mais uma vez despedaça-o e deixa Peter cair no chão. Ele bate na terra ao lado de seu filho. Estás bem? Não me parece que estás bem, nota Richard. Ele ajuda o pai a levantar-se, perguntando-lhe o que deveria estar a fazer para ajudar. É um dispositivo de contenção, se eu tivesse de adivinhar, diz o traje. De repente, a mão ergue-se novamente, agarrando Peter e levantando-o no ar. Mas desta vez, Richard começa a se mover. Ele lança um olhar para a torre, perguntando se deveriam desligá-la. A torre parece ser a única coisa mantendo a criatura afastada. Toda vez que ela assume uma forma humana, é rapidamente reduzida a partículas. Observa o traje. Richard concorda com a cabeça e começa a correr em direção à torre. Ok, nós a desligamos e ele ficará livre, diz Richard, olhando para cima enquanto Peter é arremessado contra a torre novamente. Sim, mas livre para fazer o quê? Pondera o traje. Para parar de usar o papai como um martelo. Retruca o Richard ao se aproximar da torre. Então o traje envia nanorobôs para dentro dela, desligando-a antes que possa atacar o Homem-Areia novamente. Ele prepara-se para atirar Peter contra a torre mais uma vez, mas para subitamente, percebendo que não está a ser atingido. Ele deixa Peter cair no chão e começa a encolher-se, tornando-se um homem uma vez mais. Espero que tenha sido uma boa ideia, diz Richard. Mas Peter olha para ele, ainda cambaleando por causa do ataque. Acho que estou com uma contusão. Tu fizeste bem. Estou muito orgulhoso de ti. Bela defesa, diz Peter ao filho. Os dois viram para ver o humano que se transformou. Ah, graças a Deus, estou de volta, exclama ele. Olha para os dois heróis com lágrimas nos olhos. Estas são as primeiras palavras que consigo dizer em quase 3 anos. Vocês me salvaram, suspira ele. Então, quem é você? Pergunta Richard. E ele explica, eu sou Flint Marko. Tropecei na base e me encontrei sorrateiramente, na esperança de saber o que eles estavam fazendo. Ele foi capturado e foi submetido a experiências. Eventualmente deram-lhe a capacidade de se transformar em terra e construíram aquela torre para que ele nunca mais pudesse recuperar a sua forma humana. Por fim, os militares abandonaram a base e deixaram-no para trás.
Mas agora eu estou livre, graças a vocês dois, disse Flint Marco. Peter fica a olhar para ele por um momento. Então deixa eu ver se eu entendi. Você pode se transformar completamente em qualquer coisa com ventiladores, como qualquer forma ou algo assim? Ele finalmente pergunta. Flint acena com a cabeça. Flint, então talvez a próxima vez, se me usar como morcego, soletre a palavra ajuda ou salva-me, como qualquer outra coisa sem fim que não seja bater-me na cabeça. Flint fica a olhar para ele por um momento. É uma ideia muito boa. Eu deveria ter pensado nisso, disse Flint. Mais tarde, Peter e Richard regressam ao Parque das Caravanas. Peter agarra um dos teóricos da conspiração para que possam usar seu telefone codificado. Ben atende rapidamente e os dois passam as mensagens codificadas, com Ben a usar o código para explicar que ainda não é seguro para Peter e a família regressarem à cidade. Ok, obrigado pela chamada, diz Ben, ao desligar, fingindo que estava a falar com um agente de seguros. Volte para a sua reunião e olha para Wilson Fisk, o seu advogado e os seguranças, todos com o mesmo aspecto. Onde é que íamos, Sr. Weasley? Pergunta Ben ao juntar-se a Jonah. O Sr. Weasley acena com a cabeça, lembrando aos dois jornalistas que eles têm andado a publicar algumas histórias muito picantes sobre o seu cliente, mas Jonah apenas sorri e olha para Fisk. A ideia de tu, uma parte inocente, seres prejudicado pelas nossas reportagens é um bocado exagerado, não é? Aponta-nos o dedo como se estivéssemos a magoar pessoas? Vá lá, se nos vão pressionar para pararmos, não finjam que não são vocês que estão a pensar, diz Jonah. Fisk olha para eles por cima do ombro, do seu lugar junto à janela. Mostra-lhes, ordena ele ao Sr. Weasley. O advogado dá um passo em frente e entrega-lhes uma pasta. Lá dentro estão fotos de cenas de crime onde pessoas foram mortas. Amanhã, o Daily Bugle vai publicar uma história sobre os donos imprudentes deste jornal. O que estão a ver são os vários relatórios policiais e forenses bem fundamentados que confirmam as mortes e os assassinatos de pessoas que, por acaso, partilham o nome Ben Reilly, o nome da vossa fonte, o Sr. Weasley afirma. Os dois jornalistas olham para as fotografias em choque. Finalmente, Ben volta-se para Fisk. Mataste todos os Ben Reilly de Nova York, sussurra ele. Mas Wilson abana a cabeça e volta-se para eles. Meu Deus, não. Pertenço a uma organização global. Matamos todos os Ben Reilly do planeta, respondeu ele. Ele olha para eles, explicando que escrevem uma história e pensam que estão a mudar o mundo, mas não estão. Ele não quer que eles parem. Vocês dão-me algo e que apontar para analisar e reformular, para promover os nossos planos. Por isso quero que continuem. São uma ferramenta útil para nos separar deles, diz ele enquanto dá um passo à frente. Elevando-se sobre os dois homens, eis o que não sabem. No que vos diz respeito, eu trabalho para Deus, e sua mão projeta uma sombra sobre a própria terra, diz Fisk. Finalmente, vira-se e caminha em direção à porta. Por isso, por favor, continuem o que estão a fazer. Tudo bem, seja uma distração útil, mas pare de se esconder atrás dos outros. Vão fazer com que as pessoas erradas se magoem, diz-lhe Fisk, enquanto ele e a sua comitiva saem. Ben continua a olhar para a porta, depois de ficarem sozinhos, antes de finalmente se virar para Jonah e prometer que será ele a escrever o obituário de Fisk. E pode citar-me nisso, diz ele. E assim encerramos a edição 15. Muito obrigado, espero que tenha gostado e até a próxima.